Eu demorei muito pra dar o clique ali e ter uma afinidade maior, conseguir me comunicar em inglês. Depois que eu alcancei os 5 quilômetros, eu fiquei mais ambiciosa, comecei a correr distâncias maiores. Eu sei como que é você ser iniciante e bater em algumas inseguranças ali. Eu acredito que gestão de tempo é uma das soft skills mais incríveis que você pode ter na vida adulta. Eu não pretendo abrir mão dos meus objetivos. Vou aproveitar para responder algumas das dúvidas mais comuns de vocês. Oi, gente, tudo bem com vocês? Quanto tempo, né? Bom, eu dei uma sumida por aqui porque as minhas últimas semanas foram super agitadas e caóticas. Acontece que eu tô me adaptando a uma nova rotina. Recentemente, o meu marido trocou de emprego e agora ele começa a trabalhar às 4 horas da manhã e eu estou tentando acordar às 5 horas, então a gente também tá dormindo muito mais cedo e eu tô tentando aí me encontrar nessa rotina nova. Como eu comentei no meu último vídeo com vocês sobre tomada de decisão, eu também saí recentemente do meu estágio e desde então eu tô tendo essa missão de ter que reorganizar meu dia a dia e é uma coisa meio confusa. Tinha muita coisa parada, precisando de atenção, então nesse primeiro momento eu dei muita atenção para as coisas por aqui. Em paralelo também, apesar de ter saído, eu meio que não saí totalmente, eu tava terminando o site da empresa que eu estava trabalhando. Atualmente ele meio que tá pronto, mas eu tô aguardando ali algumas aprovações e validações pra gente poder finalizar e eu sair de vez. E também eu estou trabalhando num projeto paralelo com o meu marido, então eu não posso compartilhar ainda muito com vocês aqui detalhes sobre o que é, mas é o desenvolvimento de um sistema, né, que vai funcionar como um aplicativo PWA e eu tô trabalhando ali com ele e com um amigo nosso, que é o nosso sócio, nesse projeto, onde eu faço mais a parte ali de front-end, gestão de projeto, então eu tô tendo que organizar a minha agenda de uma forma a conciliar todas essas coisas, né? Como é natural, quando tem muita coisa acontecendo e existem mudanças bruscas ali de rotina e agenda, eu me perdi um pouco e deixei algumas coisas desandarem nessas últimas semanas e eu quero estar retomando tudo isso nessa semana. Hoje é terça-feira, dia 17, e bora lá. Agora são 8h20 da manhã, eu acordei 6 horas, não consegui acordar às 5. Na verdade eu acordei, só que eu voltei a dormir. Daí eu acordei às 6, fiz a minha rotina ali matinal, tomei café da manhã, me arrumei algumas coisas aqui na minha casa, coloquei roupa pra lavar, louça na máquina, enfim. E daí eu vim ajeitar o meu escritório pra poder trabalhar. Bom, eu não funciono em ambientes desorganizados ou sujos, então é como se a minha cabeça não funcionasse, eu não consigo, é como se eu estivesse sentindo aquela bagunça me incomodar ali. Então eu fui colocar ali algumas coisas em ordem para poder gravar e começar a minha rotina aqui com vocês. Então, considerando que eu tenho algumas coisas para colocar em ordem, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser uma lista. Eu sou uma pessoa meio viciada em listas, então, como vocês podem ver, até como esse canal começou ali com as metas do Notion, eu gosto muito de fazer aquele checklist, eu gosto de ter esse guia visual, ajuda a organizar a minha mente. Então, eu vou fazer uma pequena lista das coisas que eu tenho para fazer, mas já comentando aqui com vocês, eu sei que das coisas que eu preciso retomar, a primeira delas é o Duolingo. Eu tava indo muito bem, eu tava com quase 200 dias de ofensiva já e tava no começo do ano, porque eu comecei a fazer o Duolingo no fim do ano passado, né? E a minha meta era não falhar no Duolingo, mas não aconteceu. Eu tive que passar por esse processo de tomada de decisão sobre continuar ou não no estágio. Isso me consumiu tanta energia e entre outras coisas que foram acontecendo ali, então eu acabei vacilando nisso. Eu acho que foi uma das primeiras coisas que eu errei, foi parar de fazer o Duo. Pra quem não sabe, eu estou aprendendo alemão por lá, né, então essa é uma das minhas metas pro ano de 2025. Eu sei que eu não vou ficar fluente em alemão fazendo as atividades do Duolingo, mas é muito legal pra dar uma noção na língua.
e para eu ter esse primeiro contato, mas eu também não tenho pressa de falar a língua. Eu demorei muito para dar o clique ali e ter uma afinidade maior, conseguir me comunicar em inglês, então eu não tô com uma grande pressa para fazer isso em alemão, porque é uma meta que, apesar de existir, eu não quero colocar uma pressão de evoluir tão rápido. Então, só para dar um contexto ali das coisas que eu tenho feito e das coisas que eu preciso retomar. Então, eu preciso voltar a fazer o Duolingo, eu vou fazer isso hoje. Outra coisa que também não deu muito certo e que eu preciso retomar e fazer é seguir a minha planilha de treino de corrida. Bom, para quem não sabe, eu também tenho o objetivo de correr. Eu comecei esse objetivo de uma forma um pouco mais sutil, eu diria assim, que era correr 5 quilômetros. É muito legal eu ri dessa situação porque eu tive uma evolução muito melhor do que eu imaginava, tô muito feliz com isso, mas pra mim correr os 5 km era um ápice. Eu pensei que ia demorar muito pra isso acontecer e eu comecei a correr no começo do ano e o meu objetivo era correr 3 vezes por semana. Depois que eu alcancei os 5 km, eu fiquei mais ambiciosa, comecei a correr distâncias maiores e estou com o objetivo atualmente de fazer uma meia maratona, que são os 21 km, e para isso eu montei uma planilha de treino de corrida com o ChatGPT. Eu não parei de correr, tá? Só para deixar claro. Inclusive, eu corri todas essas semanas, mesmo as difíceis, pelo menos um dia. Só que eu montei essa planilha de treino, que são 4 treinos por semana, considerando treino de rodagem leve, treino de ritmo, treino de tiro e o longão. Tá? Então, eu posso fazer um outro vídeo falando mais sobre isso, mas enfim, o resumo é que eu não consegui seguir essa planilha de treino também, praticamente ali no último mês, então eu vou readaptar ela e recomeçar e voltar a seguir essa planilha, tá? Essa é uma das coisas que eu tenho que recolocar em ordem. Outra coisa é voltar a estudar o desenvolvimento de jogos. Bom, esse é um dos meus objetivos e eu tava me divertindo muito fazendo isso, só que também acabou ficando de lado. Eu acabei não estudando mais isso. Não tem desculpa, só não deu. Acabei não estudando, às vezes porque realmente o tempo foi muito curto no dia e às vezes porque eu tava tão cansada ou estressada que eu preferi fazer outra coisa mesmo pra descansar. Então eu tenho que retomar isso e eu tenho que começar o projeto da minha atividade extensionista da faculdade de engenharia de software. Eu pretendo fazer um vídeo falando mais sobre atividade extensionista. É um tema que levantou muitas dúvidas ali no meu vídeo sobre a faculdade, mas resumindo, eu já estou na última etapa da atividade extensionista para minha graduação, né? Quando você faz ciência da computação, se eu não me engano, tem uma etapa a mais, mas para engenharia de software estou na última etapa e eu tenho que desenvolver esse projeto. Então essa aí é uma das coisas que eu tenho para fazer. É bastante coisa, são muitas coisas para colocar em ordem. Caso você esteja se perguntando por que tudo chegou a esse ponto de desandando certas coisas, várias outras áreas da minha vida demandaram, né? E às vezes nem tudo sai como planejado, só que o mais importante é retomar e não desistir ali dos nossos objetivos. E é isso que eu vou fazer. Dentre todas essas coisas, eu também parei de atualizar o meu Notion, que é esse quadro que eu fiz, né, com todas as minhas metas para 2025, onde a intenção era ir atualizando ele a cada semana para não acumular tanto. Como eu não fiz isso, atualizá-lo vai demorar, porque eu tenho muita coisa para colocar, tenho muitas corridas para registrar. Ainda bem que eu tenho registrado tudo ali pelo Strava, então eu vou pegar meu perfil lá, pegar as atividades e ir passando depois tudo pro Notion. Provavelmente não farei isso hoje, porque como eu tenho muitas outras demandas para hoje, eu sei que isso é uma coisa que vai demorar e eu vou fazer no momento que eu tiver com o cérebro mais preguiçoso, porque é uma tarefa meio mecânica.
E aí, gente, agora eu fiz uma pausa para um lanchinho da manhã. Bom, como eu tô acordando bem cedo, chega esse horário eu já sinto bastante fome. Então eu sempre como alguma coisinha. Daí eu queria aproveitar e vir falar aqui com vocês sobre uma coisa. Eu passei boa parte ali da manhã vendo o que precisa ser feito e relembrando alguns conceitos. Também relembrando algumas questões ali do projeto, porque tinha alguns dias que eu não mexia. Aí eu queria vir aqui comentar com vocês sobre isso no desenvolvimento, né? É muito mais fácil você continuar a mexer sempre um pouco. Então a consistência é o segredo do que você pega um dia e trabalha por horas no projeto, mas aí você fica por vários dias sem mexer. Porque quando você volta, sempre tem ali uma barreira, principalmente para quem é iniciante. Então, eu sei que tem bastante iniciante ou pessoas interessadas na área que me acompanham aqui. Então, eu queria dizer que isso é muito natural, né? Então, é por isso que a gente tem que tentar manter a consistência. Eu tô falando isso para mim mesma, porque eu acabei falhando nessa parte, né? Mas a questão é que você sempre tá olhando o projeto e tal, com aquilo tudo fresco na memória, torna muito mais fácil você pegar e executar ali uma tarefa, implementar alguma coisa. Se você fica dias sem mexer, é muito mais difícil, ter uma barreira ali. Então, é bom sempre continuar olhando, né? Algo que eu quero trazer pra mim muito agora e queria também dar essa dica pra vocês. Então, eu passei boa parte do tempo ali olhando as coisas, lembrando, vendo o que eu tinha que fazer, qual tarefa que eu deixei por terminar. Também passei uma parte do tempo avaliando os materiais que o designer que a gente contratou mandou para poder ver o que ele mandou mesmo, enfim, porque temos uma reunião à tarde para validar algumas questões do projeto. Então agora eu vou fazer um lanchinho, daí vou voltar pro código e depois eu continuo contando para vocês como tá sendo. E aí, gente, bom, agora é mais ou menos 12h20 e enquanto a carne do almoço tá ficando pronta, eu vou aproveitar para dar uma mexida aqui na minha planilha de corrida, que eu comentei com vocês, dar uma ajustada ali no que eu já fiz e para poder voltar a seguir certinho. O bem correto era que eu teria corrido ontem, na segunda, né? Aí eu correria. Eu tenho que ver aqui, mas enfim, eu só sei que eu vou trocar, né? Eu vou fazer todas as corridas, só que daí eu descansei ontem, provavelmente eu vou hoje ou outro dia pra compensar. E daí fechar os 4 treinos da semana, tá? Então eu tô aproveitando pra dar uma olhadinha nisso aqui agora. Oi, gente. Bom, agora eu já almocei. Foi mais ou menos 1h30 de almoço. Geralmente é isso que eu faço. Às vezes até um pouco mais, dependendo se tiver que resolver alguma coisa e tal. Daí depois faço coisas até mais tarde. E aí agora eu vou tomar um cafezinho. Esse aqui é um chocolate quente, na verdade, que fiz na máquina. E vou terminar a planilha de corrida que eu não terminei antes do almoço. Não deu tempo, antes da carne ficar pronta. Depois eu vou voltar a mexer no sistema. Oi, gente, beleza? Eu consegui trabalhar mais um pouco aqui. Aí agora eu vou me arrumar pra ir correr às 4 horas da tarde, porque depois a gente vai tomar café e vou ter reunião que eu comentei com vocês mais cedo com o designer. E eu queria falar um pouquinho sobre a questão de ritmo. Eu sinto que eu tô meio devagar ainda, pegando ali as coisas, mas também é natural, né? Agora que vou me dedicar a esse projeto e tudo mais. Então, eu acho conveniente comentar esse tipo de coisa e sensação, porque
Eu sei como que é você ser iniciante e tem algumas inseguranças ali sobre eficiência, sobre conhecimento, enfim. E eu tenho o privilégio de ter aqui o meu marido que já é dev, né, já é experiente, para estar trocando essas ideias e comentando sobre essas coisas que eu vou pensando, que eu vou sentindo, que eu vou passando. E quando a pessoa não tem isso, eu acho que é muito mais difícil, porque fica achando que é só com ela, ou que não tá no caminho certo, alguma coisa do tipo, porque eu mesmo tendo essa consultoria 24 horas aqui, ainda me sinto assim. Imagina quem não tem ninguém para falar sobre, então tô aqui compartilhando sobre isso com vocês também. Então eu sinto que eu tô meio devagar, eu espero que nos próximos dias eu consiga pegar um ritmo melhor e render um pouco mais ali no meu dia nas tarefas, mas eu já consegui ver ali alguma evolução, e principalmente a evolução no meu entendimento sobre o que está acontecendo ali. Isso é o que mais agrega ali no decorrer do dia a dia, né? Quando você vai mexendo no projeto. Então é isso, agora eu vou lá, vou me arrumar, vou correr e mais tarde eu volto aqui para finalizar e falar mais um pouquinho com vocês. Bom dia, gente, tudo bem com vocês? Bom, hoje é terça-feira, 7h30 da manhã. Ontem a reunião que eu comentei que eu tinha sobre o projeto que eu tô trabalhando acabou indo mais longe do que eu imaginava, então eu também não consegui ir pra academia, porque ficou tarde demais, né? Então depois da reunião ali, basicamente eu jantei e fui dormir. E aí hoje eu consegui acordar 5h30, o que já é um avanço. Lembrando que o meu objetivo é acordar às 5, né? Só que daí eu acordei às 5, decidi ficar meia hora a mais porque eu também fui dormir meia hora mais tarde do que o planejado ontem. Aí fiz algumas coisas aqui em casa, me arrumei e vim aqui falar com vocês. Bom, então basicamente o que faltou ontem foi ver aula da faculdade, que é uma coisa que eu tô com o objetivo de fazer todos os dias de forma consistente. Como eu comentei com vocês no meu vídeo sobre faculdade de engenharia de software, inclusive, o importante é manter a consistência no estudo à distância, então é algo que às vezes ainda dá uma falhada ali, mas o que importa é a maioria dos dias, né? Então hoje a minha prioridade vai ser ver um pouco de aula da faculdade, ver um pouquinho do curso de desenvolvimento de jogos para retomar esses estudos. Lembrando que não é, nossa, eu vou ver o curso inteiro de uma vez aqui, né? Então eu vou retomar esse estudo, vou ver um pouco ali, de acordo com o que for possível encaixar no meu dia de hoje. Eu também tenho que trabalhar um pouco no site que eu comentei com vocês, que estou finalizando na empresa que eu trabalhava. Então agora pela manhã meu dia vai ser dividido entre dar uma atualizada no meu Notion. Eu geralmente gosto de fazer bem cedo alguma tarefa mais assim, que vai ligando o meu cérebro de certa forma. Então, quando é uma questão do software ali, eu vou olhar alguma ferramenta de gestão de tarefas, então seja o ClickUp, o Gira, o Trello, o que for que eu use para lembrar o que eu tenho para ser feito e dar uma ligada na minha mente ali. E daí depois eu pego alguma tarefa que vai agir um pouquinho mais. Então eu passo alguns minutos fazendo isso. Hoje eu vou substituir esses minutos e vou dar uma atualizadinha no meu Notion, porque era uma das tarefas que eu tenho pra fazer ali, né? E depois disso eu vou dar uma atenção pra essa questão do site. É bem importante, então não tem como adiar. E depois eu vou trabalhar ali nos ajustes necessários e ver um pouquinho de aula da faculdade. Vou tentar fazer tudo isso antes do almoço, né? Aí à tarde, após o almoço, eu ainda vou decidir o que eu vou fazer imediatamente após o almoço, mas eu tenho também terapia, então meu dia tá um pouco limitado, mas eu sei que hoje ainda eu vou tentar estudar um pouco de desenvolvimento de jogos pra poder estar concluindo ali a minha lista de tarefas, tá? É isso. Ontem, como eu comentei com vocês, eu fui corri, já voltei, retomei a seguir a planilha de treino de corrida, fiz a reunião, então eu já tô trabalhando ali no projeto pessoal. Isso eu já vinha fazendo, né, mas assim, também tô mexendo no código, tô pegando novas tarefas, então eu acredito que as coisas estão entrando nos eixos. É um pouco difícil porque eu sinto que meu tempo é limitado para vários assuntos diferentes, mas eu sei que também é uma questão de aprender a ajustar e não buscar uma perfeição exata em todos os segmentos ali. Fazer o que for possível, da melhor forma que eu puder,
mas também não exigir a perfeição, porque se eu for para me dedicar extremamente a um desses tópicos, alguns outros ligeiramente vai falhar um pouco, né? Então, como eu preciso dividir o meu tempo ali, eu preciso analisar diariamente o que é possível fazer naquele dia e ir distribuindo. Eu tô aprendendo a fazer isso ainda, né? É bastante coisa para administrar. Eu acredito que gestão de tempo é uma das soft skills mais incríveis que você pode ter na vida adulta, e eu tô aprendendo isso bastante. Eu acredito que eu já tenho até uma afinidade boa com gerenciamento de tempo pessoal, mas eu quero melhorar isso, né, porque eu tenho muita coisa para fazer e eu não pretendo abrir mão dos meus objetivos, das coisas que eu quero fazer, no máximo ajustar de acordo com o possível, mas não pretendo abrir mão, então eu não tenho escolha, eu tenho que aprender a lidar com isso. Então, até pra comentar isso com vocês por aqui. Então eu vou lá, porque o dia já começou e mais tarde eu passo aqui pra atualizar vocês sobre como tá indo. Bom, agora eu terminei de atualizar algumas coisas aqui no Notion. Me sinto até mais leve, porque eu achei que ia demandar muito tempo, mas até que foi bem tranquilo, bem rapidinho. Eu fui pegando ali do Strava e copiando e colando ali, e eu coloquei os tempos e as distâncias da corrida, sem colocar muito detalhe de cada corrida, e eu acho que ficou bem legal. Aí eu mostro melhor isso pra vocês na atualização das metas, que vai dar 6 meses, né? Das metas do ano, né? Tô na metade, eu vou fazer essa atualização. Então é isso, e agora bora para a próxima tarefa, que é dar uma olhada no que eu recebi de observações sobre o site para eu poder fazer os ajustes necessários. Aí você pode me mandar todas as imagens que mesmo agora que eu queria ver com você. Primeiro ponto. Tá bom então. Obrigada, até mais. Nossa, que delícia! Gostei também. Oi, gente. Bom, eu acabei ficando a manhã toda trabalhando no site que eu comentei com vocês. Aí depois eu almocei, fiz uma pausa ali na hora do almoço pra resolver outras coisas. Aí agora eu vou dar uma estudada no desenvolvimento de jogos, que tava na minha lista, pra eu sentir que eu retomei, mas não vou conseguir ver por muito tempo porque eu tenho terapia daqui a pouco. Mas eu acredito que já vai ser o suficiente pra dar aquele start novamente, né? E depois, mais tarde, eu venho aqui contar mais pra vocês. Oi, gente. Bom, agora são 6 horas. Depois do último take que eu apareci aqui falando com vocês, eu estudei um pouco de desenvolvimento de jogos. Lembrando que estava ali estudar desenvolvimento de jogos, mas obviamente é dar um start, né? Não sei se eu deixei isso bem claro antes, mas é dar um start e retomar o estudo de desenvolvimento de jogos. Então, eu não consegui dedicar muito tempo pra isso hoje, foi por volta de 1 horinha ali. Mas já foi legal porque eu voltei a dar uma olhada. Uma coisa que eu percebi é que ficar trocando de atividade durante o dia. Então, por exemplo, tem o sistema que eu tô desenvolvendo ali por conta, né? Com meu marido, nosso sócio, enfim. Aí tem o site que eu tô finalizando, que eu trabalhei bastante hoje. Aí tem a faculdade, tem o estudo de desenvolvimento de jogos, tem atividade extensionista que eu tenho que começar a desenvolver. Como são muitos assuntos e cada um deles exige ali um certo nível de habilidade e temas diferentes, atividades diferentes, coisas diferentes para fazer, ficar passeando entre eles durante o dia é muito difícil, porque eu tenho que ficar meio que ligando e desligando meu cérebro para cada projeto.
e isso torna o processo menos fluido do que eu acho que ele deveria ser. Então, provavelmente o que eu vou fazer é designar por dias. Então, alguns dias eu vou mexer em 2 temas, e em outros dias outros 2 temas. Aí eu vou me dedicar com mais intensidade a esses respectivos temas que for do dia vigente. Outra coisa é que eu também tô gravando conteúdo para vocês nesses 2 últimos dias, o que consome um certo tempo. Então, isso também dá uma atrapalhadinha de certa forma. Eu gosto muito de gravar conteúdo, não é uma reclamação, mas é uma consideração que eu tenho que fazer, que também, provavelmente, eu vou conseguir fluir melhor em alguma atividade, principalmente de desenvolvimento, quando eu não estiver gravando, não estiver fazendo um vlog. E pra mim tá ótimo, porque afinal eu não tenho intenção de estar sempre fazendo vlog, eu tenho outros formatos de vídeo também. Então, sim, eu ainda vou fazer, mas eu tenho que considerar que os dias que eu for gravar vlog e tudo mais, eu também vou estar me dedicando para essa outra tarefa, que também pode tirar um pouco meu foco do que eu estiver fazendo naquele dia, e tá tudo bem. Então é isso, eu vim compartilhar essas observações com vocês agora. A última tarefa da minha lista de Recolocando a Vida em Ordem, que eu fiz aqui com vocês, é sobre desenvolver a atividade extensionista da faculdade. Bom, a atividade extensionista, ela é uma atividade da faculdade bem completa, mas eu não vou falar muito sobre ela aqui nesse vídeo, porque eu pretendo fazer um vídeo falando só sobre atividade extensionista da faculdade de engenharia de software, que é a que eu tô fazendo, tá? E também esse vídeo vai demorar um pouco pra sair, porque vai ser quando eu já tiver finalizado o sistema que eu vou desenvolver pra minha atividade extensionista da faculdade. Então, como eu não vou conseguir começar e terminar hoje ou em uma semana esse projeto da atividade extensionista, para eu dar essa lista por completa, agora eu vou aproveitar 1h30 que eu tenho para fazer alguma coisa até o horário que eu for para academia, e vou começar meio que o projeto da atividade extensionista. Vou criar ali um Trello, um ClickUp, alguma coisa para eu fazer o acompanhamento das tarefas de desenvolvimento dessa atividade. Vou reler o documento da atividade extensionista do projeto que eu propus, para ver o que eu preciso fazer. Vou anotar tudo bem certinho, vou definir qual tipo de linguagem que eu vou usar, mas na verdade até já vou dar spoiler para vocês que provavelmente eu vou fazer com PHP, para ser um pouco mais fácil de integrar com o WordPress. Eu já tentei fazer a integração com o WordPress por outros meios, não deu muito certo, eu posso compartilhar essa experiência aqui com vocês em outro momento. Então provavelmente eu vou estar usando ali o PHP, vou estar usando o Tailwind CSS, então eu vou fazer essas definições, que na verdade já estão na minha proposta de projeto, só que eu vou revisar, vou ver se é isso mesmo, vou ver se eu preciso adicionar alguma coisa, e vou criar o projeto em si, para eu poder começar a codar num outro dia. Amanhã é feriado, então eu acredito que se me der uma energia ali, eu até conseguiria codar um pouco sobre isso, mas como eu comentei com vocês, também tem esse outro projeto que eu tô trabalhando em sociedade, então eu provavelmente vou me dedicar primeiro a esse projeto amanhã, se for possível, porque a gente tem um pouco mais de urgência para algumas coisas dele, e eu sei que a atividade extensionista, que eu preciso entregar até outubro, eu consigo ir desenvolvendo aos pouquinhos também. Então bora lá, eu vou fazer isso que eu comentei com vocês, de dar esse start para começar a desenvolver a atividade extensionista, para enfim concluirmos a nossa lista. Então, pessoal, eu decidi criar dentro do próprio Notion uma página para eu controlar as coisas referentes ao projeto da atividade extensionista. Dei o start, li todo o documento que eu fiz de proposta do projeto, revisei os pontos, criei os meus to-dos ali. A configuração do projeto eu vou deixar para amanhã, que é feriado, e eu vou ter um pouco mais de tempo, então eu pretendo passar uma parte ali da manhã fazendo essa configuração, mas como eu já fiz essa etapa e revisei questão de wireframe, dei uma revisada nas coisas que eu vou precisar para fazer, eu já vou dar como concluído essa tarefa da lista de Recolocando a Vida em Ordem, de iniciar o desenvolvimento dessa atividade extensionista,
E como eu comentei com vocês, esse é um tema que tem potencial para ir longe, então provavelmente eu vou fazer um vídeo falando apenas sobre a atividade extensionista e tudo que envolve ela, tirando dúvidas de vocês. Então, até se você já tiver alguma dúvida, deixa aqui no comentário, que daí quando eu fizer esse vídeo eu já incluo a resposta para sua dúvida, tá bom? Então, agora com isso finalizamos a nossa lista. Eu posso dizer que foi um pouco mais trabalhoso do que eu imaginei que seria. Retomar o ritmo das coisas e redefinir rotina é uma tarefa cansativa, sim, mas não é impossível. Eu sei que com o tempo e com a prática fica um pouco mais fácil também. E também, como eu disse, tem o fato de eu estar gravando, o que pra mim ainda não é super natural, então acaba consumindo um pouquinho de tempo. Agora eu vou ver um pouco de aula da faculdade, depois vou pra academia. Então esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero muito que você tenha gostado. Então, antes que esse vídeo finalize, eu quero aproveitar para responder algumas das dúvidas mais comuns de vocês no meu vídeo sobre a faculdade de engenharia de software. Bom, a dúvida mais comum é em qual faculdade eu estudo e a resposta é na Uninter. Eu respondi a maioria dos comentários e também quem me mandou mensagem lá no Instagram perguntando, porque eu não tenho problema nenhum com isso. Eu gosto do curso, eu gosto de como funciona as coisas na faculdade. Eu acredito que se faz sentido para você, é uma boa faculdade. Mas não se baseie só no que eu tô falando. Tentem fazer aquela planilha que eu comentei lá no vídeo da faculdade de engenharia de software. Caso você não saiba do que eu tô falando, vai dar uma conferida. Tentem buscar quais são as matérias disponíveis no curso que você tem interesse e tomem qualquer decisão com base nas coisas que você observou por conta própria para que seja uma decisão mais assertiva. Então é isso que eu quero retificar. Muitos me perguntaram qual curso fazer, qual faculdade escolher, e eu retifico tudo que eu falei naquele vídeo de você observar, você fazer a planilha, você anotar quais são as matérias, ver o que faz mais sentido para você, para então poder fazer a sua escolha, tá? A outra dúvida mais comum dos meus vídeos era qual curso eu devo fazer e qual conteúdo você recomenda aqui no YouTube, enfim. Bom, questão de curso, qualquer um serve. Pega um que seja na sua linguagem, tem muitos desses cursos do zero profissional, e entenda que isso não vai te fazer um profissional de verdade. O curso é muito bom para te dar um contato inicial com a linguagem, te ambientar naquilo. Não acho que o curso ele é descartável, e acho que se você fizer ele da maneira correta, se dedicando a entender o que está sendo passado ali naquele curso, ele pode ser muito válido. Então a resposta é qualquer um, pega na linguagem que você parece ter mais afinidade, porque isso pode mudar através do tempo e não tem problema nenhum. O importante é que você teve algum contato com aquilo, tá? E sobre questão de conteúdo aqui no YouTube, eu vou recomendar alguns canais hoje, que são o Código Fonte TV, o curso NVIDIA com o querido Guanabara, o pai dos iniciantes em programação. Tem também o Dev Soltinho, eu também recomendo para vocês, e o polêmico Akita, tá? Às vezes, com as observações que ele faz, causa certa estranheza, algumas pessoas não gostam, mas eu acho que é necessário você também ter essa visão, para você ter uma visão de mundo mais realista de como funciona ali a profissão, tá? E o importante é você pegar o que serve para você e ir criando suas próprias ideias, tá bom? Então, esse vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, deixa seu like, deixa seu comentário, se inscreve no canal, me ajuda aí a crescer essa comunidade. Eu espero trazer mais vídeos para vocês, ainda tô me encontrando no formato de vídeo, tô me encontrando nos temas, mas diz aí o que você gostaria de ver por aqui. Eu faço muitas coisas, então recomendo também meus vídeos sobre as metas de 2025, caso você queira entender um pouco mais sobre mim. E é isso aí, beijinhos e até a próxima! De vocês do meu vídeo sobre a faculdade de algumas das dúvidas